Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero trazer para você uma mensagem muito importante sobre a justiça de Deus. Você que tem acompanhado as mensagens comigo diariamente, deve ter visto que falamos sobre o pecado de Davi. Davi, ele adulterou. Davi, ele tentou ocultar esse pecado do Senhor. E Davi, ele foi julgado por Deus. E Davi atraiu contra ele uma maldição declarada em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 15. Essa maldição falava sobre o mal que viria contra a família, através da violência, da espada, e o mal que viria sobre o filho dele, fruto do adultério. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando vocês leem a mensagem na Bíblia, muitas vezes vocês perdem a noção do tempo. Eu quero que vocês entendam que Davi, falando de tempo, ele pecou contra Deus. Ele adulterou com Betsabá, ele matou Urias e casou com Betsabá. No versículo 27 do capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim: Passou o luto, Davi mandou chamar Betsabá para o palácio e tornou ela sua esposa. E ela deu à luz a um filho, mas isso foi mal diante de Deus. O que eu quero que vocês entendam é que o período de gestação natural de uma mulher são de 9 meses. Então observa que num período mais ou menos de 1 ano, nada aconteceu com Davi. Davi, ele ficou completamente impune do pecado dele. Nada aconteceu. Davi matou Urias, Davi pegou a mulher que não era dele, Davi engravidou a mulher que não era dele, e nesse período aproximado de 1 ano para mais, nada aconteceu com Davi. Até o momento que Davi recebe a visita de Natã, o profeta, e Natã esclarece para Davi que Deus havia perdoado dele. Se você viu as mensagens anteriores, se não viu, vai ver, eu falei sobre isso, e está marcado em 3 partes. Ele vai para Davi e avisa Davi o mal que viria contra a casa de Davi. É que Davi abre os olhos. É que Davi entende que ele havia pecado contra Deus. E Davi diz assim: eu pequei contra o Senhor. Mas Natã diz: você pecou contra o Senhor e o Senhor te perdoou. Por isso você não vai morrer. Meu amigo e minha amiga, a mensagem de hoje é para tratar justamente sobre isso. Deus perdoa os pecados do homem, porque Deus é amor. Mas Deus não livra o homem da consequência do seu pecado, porque Deus é justiça. É isso que as pessoas não estão entendendo, tá? Olha que Davi era segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus, e o que Davi fez trouxe, nós vamos falar sobre isso, uma maldição poderosa contra a própria família dele. Davi trouxe uma maldição de morte para os filhos dele, a começar o fruto do adultério. E isso não mudaria, porque olha que Deus trata Davi como um servo de Deus. Você vai ler a Escritura Sagrada o tempo todo
e você vai ver na leitura da Escritura Sagrada, Deus falar: Davi, meu servo, Davi, meu servo. Deus faz uma promessa a Davi, e mesmo Davi, depois de morto, Deus cumpre a promessa dele em favor de Davi. Davi tinha tudo para ter uma vida extraordinária, sem problemas, depois que ele se tornou rei. Mas Davi não vigiou. Talvez você diga que é homem de Deus, é mulher de Deus, e não está vigiando sua vida. E aí você pergunta: pastor, por que tem tanta gente boa aí enterrando o filho cedo? Por que tem tanta gente boa com filho doente, ligado nos aparelhos? Por que tem tanta gente boa sofrendo, padecendo, e muitas vezes está na igreja, tem cargo de obreiro, tem cargo de pastor? Deus não tem poder sobre a vida dessa pessoa? Será que essa pessoa não tem fé? Muitas vezes você está fazendo a pergunta errada. Muitas vezes são pessoas que estão dentro da igreja, mas fizeram mal à família dos outros. Vamos dar um exemplo típico dentro da igreja, que é comum entre irmãos: a fofoca. Quantas vezes a fofoca destruiu o casamento? Quantas vezes a fofoca estimulou o adultério e a fornicação? Quantas vezes a palavra de desestímulo proferida por alguém, o agouro proferido por alguém, trouxe mal à pessoa, trouxe mal à família? A Bíblia diz que quando você planta o mal contra a família de alguém, ele volta contra você. Não importa quanto tempo isso leve. E eu vou começar a falar das maldições que perseguiram Davi, e vou discriminar no nosso estudo o tempo. Então Davi, ele recebe essa maldição como consequência do pecado que ele cometeu. Ele recebe o perdão de Deus, mas ele não fica impune da consequência do pecado que ele cometeu. E a primeira consequência é a morte do filho, fruto do adultério. Então está aqui, no versículo 15 diz: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias havia dado à luz a Davi, e a criança adoeceu de uma doença grave. Não morreu logo não. Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou. Aí tem gente que tem alguém doente na família, e aí procura a igreja, procura a corrente de oração, mas muitas vezes não quer entender o motivo da doença. Davi entendia. Davi sabia que a criança estava doente por causa da maldição que ele atraiu contra a casa dele. Está aqui: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, passou a noite prostrado em terra, rejeitou alimentos, não comeu nada oferecido pelos anciões. Mas ao 7º dia da doença, a criança morreu. Gente, Davi não escapou da punição. A criança morreu. As palavras que Natan havia dito no verso 14, está aqui: posto com isso que você, Davi, deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu morrerá. Então, a criança passou 7 dias doente e morreu. E aí, de novo, o que é que as pessoas fazem? Falam mal de Deus, dizem que Deus não é justo, falam mal do Senhor porque não fazem um exame de consciência, não para ver onde erraram, onde pecaram, né? Aí tem crente, porque os crentes de hoje, todo mundo é Jó. Seria até bom se fosse Jó mesmo, mas de boca, todo mundo é Jó.
Ah, o Senhor me feriu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Não, você tem que ver o que está acontecendo com você. O nome do Senhor vai ser bendito para sempre, independente do que você pensa. Mas você tem que saber o que você andou fazendo, o que você andou aprontando, tá? Porque a misericórdia de Deus, ela não apaga a justiça de Deus. A Bíblia diz que depois que a criança morreu, Davi se levantou, se ungiu, entrou na casa de Deus e adorou a Deus. Depois voltou para casa e comeu normalmente. Por quê? Porque Davi sabia o motivo pelo qual a criança morreu. Davi sabia que não adiantava mais ele ficar insistindo em oração, porque ele sabia que ele estava pagando pelo pecado dele. E na verdade aquilo era só o começo. Meu amigo e minha amiga, tem um ditado aí muito inteligente que as pessoas até usam de forma banal. A justiça de Deus até tarda, mas ela não falha. Deus é justo e Deus vai fazer justiça em favor ou contra a quem seja ele quem for. Não importa se é homem de Deus, se é uma pessoa do mundo, se é crente, não importa. A justiça de Deus, ela vai prevalecer. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e pensar em Deus e fazer um exame de consciência e ver se você verdadeiramente tem colocado sua vida no altar de Deus. Se você tem vigiado a sua vida para não estar fazendo mal aos outros. A Bíblia diz que você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Faça um exame de consciência. Veja se você tem sido fiel, se você tem amado o seu próximo como a você mesmo. Veja se você não tem levado alguém à queda com as suas palavras, com os seus desejos negativos. Veja se você não tem permitido que a família de alguém se destrua por causa de suas fofocas. Cuidado, você que gosta de se envolver com homem casado, com mulher casada, cuidado, para você não estar atraindo maldição sobre a sua vida, para você não estar destruindo a família dos outros e junto com a família que você está destruindo, destruir também a sua. Faça um exame de consciência. Meu Deus amado e meu eterno Pai, visita agora cada uma dessas pessoas que oram comigo. Visita agora cada uma dessas pessoas que tem fechado os olhos e tem aberto o coração para Ti. Essas pessoas que têm se colocado diante da Tua presença e têm buscado ao Senhor, pedido a cura, a libertação, pedindo perdão. Meu Deus, eu te peço, estenda o Senhor Tuas mãos santas e poderosas sobre cada uma dessas pessoas, para perdoar aqueles que pecaram contra Ti, para mostrar o caminho do acerto para aqueles que se desviaram, para estabelecer força para essa pessoa que se sente enfraquecida, diminuída, arrasada, porque talvez essa pessoa foi traída, talvez essa pessoa sofreu um agouro, uma maldição lançada por alguém que não gostava dele, que não gostava dela. Eu te peço, meu Deus, estenda, Senhor, Tuas mãos poderosas para levantar esse homem, essa mulher que se sente caído, prostrado, essa pessoa que está sofrendo. Meu Deus, abre os olhos espirituais para que essa pessoa possa enxergar onde talvez ele ou ela tenham errado contra Ti, para que eles possam enxergar
a maneira como eles podem se levantar diante do Senhor. Te peço, meu Deus, que a mão do Senhor esteja estendida agora sobre cada uma dessas pessoas, livrando-as da doença, da enfermidade, da depressão, do problema financeiro. Meu Deus, livra essa pessoa do mal que a atormenta. Eu te peço, meu Senhor, levanta o caído, o prostrado, fortalece o fraco, para que eles recebam a plenitude das bênçãos e da graça do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que haja bênção, que haja vitória para essa vida, que haja cura e a libertação, que haja a bênção e a vitória para essa família. Guarda e protege a cada uma dessas pessoas com o teu poder, Senhor. Assim te pedimos e desde já agradecemos em um nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.